Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo dos 5 minutos de processo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é bastante recorrente, bastante comum na nossa realidade, digital, que são ofensas publicadas em redes sociais. Tá? Pode ser em algum outro site, mas geralmente elas vão ser publicadas aí numa rede social, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, pode ser um LinkedIn, enfim, alguma rede social, numa situação na qual eu não consiga identificar quem é que fez aquela postagem, tá? Um perfil fake, tá? Vai lá e coloca um conteúdo dirigido, por exemplo, a mim, me ofendendo, tá? Não é algo genericamente atribuído a alguém, a prática de algum ato lá que o MP vai ter que investigar, mas vamos dizer que seja algo que seja do meu interesse saber quem é o autor daquele comentário. Bom, se o cidadão foi lá e criou um perfil falso para isso e eu não tenho como identificar quem é, eu preciso mover lá a ação de produção antecipada de prova, certo? Prevista no artigo 381 e seguintes lá do CPC 15, para conseguir identificar quem seja este indivíduo. Por quê? Porque eu não tenho acesso, certo, a esses dados. Então eu posso até solicitar isso administrativamente, mas os provedores de conteúdo não dão esses dados de forma administrativa. Isso tem que ser solicitado, até por uma questão legal, isso tem que ser solicitado pela via judicial. Então, com uma ordem judicial, o provedor de conteúdo vai lá identificar, ele vai apresentar os dados deste usuário. Vejam, isso aqui se encaixa como uma luva lá no artigo 381 do CPC, que fala das hipóteses de cabimento da ação de produção antecipada de prova. Então a gente segue no nosso tema probatório aqui nos 5 minutos de processo. O primeiro lá dos incisos do 381 fala que essa demanda vai ser cabível quando for muito difícil essa verificação no curso de uma demanda, do procedimento comum, por exemplo, de uma demanda indenizatória. Por quê? Porque vai ser muito difícil o provedor identificar quem é essa pessoa logo no início da demanda para que já possa ser trazido a lide. Isso vai gerar uma confusão muito grande. Então o ideal é que eu mova essa ação de produção antecipada de prova, até mesmo encaixando nos incisos 2 e 3 ali do CPC, que é para talvez propiciar uma negociação com essa pessoa, uma mediação, uma conciliação, para que eu consiga ter uma alternativa até fora do judiciário de resolver isso, e também ou para evitar ou até para justificar o ajuizamento de uma demanda. Olha só, está aqui identificada quem é a pessoa que fez essa postagem. É importante referir o seguinte, essa ação de produção antecipada de provas, ela não pode ser cumulada com um pedido de remoção desse conteúdo ofensivo. Ela também não pode ser cumulada com um pedido indenizatório, por exemplo. Por quê? Porque esse procedimento da ação de produção antecipada, ele é muito específico, certo? Vocês vão ver lá que a defesa tem restrições para recorrer. Então não dá para discutir todas as questões que a gente gostaria de discutir nesta demanda. Então ela é ajuizada, vamos lá, com um caráter preparatório para uma demanda futura que pode ou não existir, certo? Eu posso até não ajuizar a demanda futura, por quê? Porque pode se verificar no curso lá da produção antecipada de prova que a verificação é impossível, etc e tal. E aí vejam vocês, eu vou ajuizar isso aonde? Eu vou ajuizar no foro domicílio do réu, certo? Ou até se eu justificar a existência de uma eventual relação de consumo, eu posso ajuizar no foro domicílio do consumidor. Então, é importante a gente lembrar ainda que existem certas limitações da produção desta prova. Tem um caso muito interessante que eu vou colocar para vocês aqui embaixo do vídeo, nos comentários, que é um caso que foi julgado no Tribunal de Justiça lá do Estado de São Paulo, que um cidadão moveu uma ação contra a Uber do Brasil, por quê? O cara foi se cadastrar na plataforma lá como motorista e viu que os dados dele já estavam inseridos. E não é aquele esquecimento que às vezes a gente faz, já tinha me cadastrado, esqueci. Não, alguém pegou os dados dele e realmente colocou na plataforma sem o conhecimento, sem a autorização dele. E ele tentou, junto ao Uber, recuperar isso e disse, olha, está cadastrado aqui um outro e-mail, a gente manda para esse e-mail. Mas esse e-mail não é meu, alguém pegou os meus dados e cadastrou um e-mail falso. Bom, a Uber se recusou a dar andamento nessa questão e teve que ser ajuizada uma demanda que foi julgada procedente. Até recomendo a leitura da sentença, que ela é bastante técnica, é muito interessante, que ela estabelece o quê? Que ela reconhece que a Uber não tem como identificar quem é o usuário, mas pode dar o IP para daí o provedor de conteúdo dizer de quem pertence aquele IP. A decisão é muito interessante porque ela até traz alguns elementos técnicos sobre questões digitais e questões tecnológicas que normalmente a gente vê que o judiciário passa longe dessas questões.
Então vale muito a pena pelo conhecimento e ver que o judiciário também está se baseando em questões técnicas para promover essas decisões. Tá, pessoal? Obrigado aí pela atenção e até o nosso próximo encontro aqui nos 5 minutos. Valeu!